A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. O Senhor Deus e Pai nosso que estais nos céus, Ele sabe perfeitamente o que nos permite. Então, se o Senhor Deus permite, primeiro é para a glória do seu nome e depois para o nosso próprio bem. Lá vou eu para mais uma pequena caminhada. Aí aproveitar e gravar, né? Já é meia-noite e estou eu saindo para a rua. É meia-noite. Mas graças a Deus por tudo. Caminhar faz bem, né? Tem vezes que a gente acomoda, fica acomodado, que vai habituando, vai sendo moldado ali com acomodismo, né? Aí, de repente, acontece que eu não vou lá não, 14 graus, meia-noite 12. 14 graus, ça va. Tá frio. Então, aí a cama enche de pulga, né? De percevejo, às vezes de espinhos. Aí não tem como ficar deitado, né? Aí o crente tem que mexer, né? Mas bom, graças a Deus por tudo. Mas é bom. Tava ali em casa, pensando, meditando. E às vezes, né, irmão, tem aqueles momentos assim, aquelas fases que a gente passa que a gente só pensa, né? A gente só todo o tempo pensando. Entra uma coisa, sai outra, entra uma coisa, sai outra na mente da gente. A gente fica ali meditando, pensando. Mas graças a Deus por tudo. Pois é, irmão. Esperar com paciência. Às vezes eu fico lembrando, né? Alguns irmãos, irmão, tem que ter paciência, né? Eu até aconselhando meu filho, né? A esperar com paciência, ter paciência. Esperar com paciência, pois todo propósito tem um tempo determinado por Deus. Aí eu tava falando assim, com mais cautela, né? Assim, procurando falar com sabedoria. Que às vezes há momento na vida da gente que a gente é insensato, irmãos. É uma insensatez assustadora, né? Voltando ao assunto, por falta de sabedoria, a gente às vezes é insensato, a gente dá uns conselhos que em vez de ajudar, piora, né? E nós precisamos de certa experiência para despertar a consciência da gente. Eu acho que foi a primeira vez que eu parei para pensar, ou que eu procurei ser prudente em aconselhar meu filho. Também, filho da gente, né? A gente é mais. Em certos momentos a gente é mais leve, né? Talvez se fosse um irmão chato, talvez seria diferente. Talvez, eu não sei. Mas tô lembrando aqui que na hora que o meu filho tava falando, que chegou a hora de eu falar, eu falei sim com mais mansidão do que antes. Falei pouco. Meu filho, é difícil, não é fácil, mas nós temos que esperar com paciência, né? Tudo tem um tempo determinado por Deus. Ah, eu sei, pai, né? E tal, aquela coisa toda. Aí, bom. Então, tava meditando no Salmo 40. Não sei se os irmãos lembram, mas depende da região, né? Depende da cidade. Se é Tiatira, se é em Filadélfia, se é Sardes, se é Laodiceia. E por aí vai, né? Mas teve uma época que nós líamos e ouvíamos, né, o Salmo 40 com mais frequência. Aí os irmãos lá na frente. Irmãos, quer meditar com os irmãos aqui no Salmo 40? Aí diz: esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou seus ouvidos para mim e ouviu a voz das minhas súplicas. Até li assim, como se estivesse lendo um poema, né? De forma assim poética. Então teve uma altura que nós ouvíamos com certa frequência o Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor. E aí, né, vinha comentário, não falar, né? Irmãos, devemos esperar com paciência no Senhor, né? E tal. E eu acho que algumas vezes eu pensei assim, falar é fácil. Mas bom. Então eu tava lembrando também de uma certa coisa. Ministério da existência de uma certa coisa. De que havia uma foto da minha mãe biológica. Foi aos 13, 14 anos mais ou menos que eu ouvi falar. Então entrou no meu coração o desejo de algum dia ver essa foto, né? Resumindo, eu esperei por 28 anos para essa foto. 28 anos depois, me enviaram essa foto. Eu fui pego de surpresa. E também tem outra coisa impressionante, que nem tudo nós estamos preparados para receber.
nem tudo, né? Nos faz lembrar da palavra do Senhor para Abraão, que Sara escutou, e quando Sara ouviu, embora que a palavra foi da parte de Deus para Abraão, mas Sara ouviu, e Sara riu, né? E não só riu, mas também mentiu, né? Duas coisas que ela fez, riu e depois mentiu, né? Depois foi a palavra do Senhor para o sacerdote Zacarias, homem experiente, né, já velho, de idade avançada, e de repente, irmãos, de repente, lhe veio o anjo do Senhor e se apresentou a Zacarias e trouxe uma mensagem gloriosa, né? E ali que o sacerdote Zacarias duvidou, né? E por ele ter duvidado, ele ficou gago, né? Ele ficou mudo, quer dizer, ele ficou mudo, né? E então ele só foi curado da mudez quando veio cumprir o tempo da palavra, né? Aquela palavra, o tempo determinado pelo Senhor. Então, amados irmãos, se a gente observar outros fatos, né, a gente vai ver que nem todos estão preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, né? Então, graças a Deus por tudo. Então, amados irmãos, eu nunca passou na minha cabeça de algum dia ter condições de sair do Brasil e para morar em outro país. Então, o que aconteceu? O Senhor Deus usou de bondade e misericórdia, estava nos planos dele, então no tempo dele ele fez acontecer, né? E graças a Deus por o Senhor Deus não ter usado um vaso, né, como a gente vê por aí. É bom, né? Quando a gente vê, né, na igreja, ou a gente vê, né, irmãos tomados assim pelo poder de Deus, vamos dizer assim, né, que nem tudo é da parte de Deus. A gente tem que ser sincero. Aí o que acontece? Quando a gente vê, toma-se uma pessoa, se manifesta assim, e põe a mão sobre a cabeça de uma pessoa, aponta o dedo para a pessoa e diz, né, dizendo, eis que eu vou fazer isso, que eu vou te levar para longe, né? O teu nome será conhecido nos quatro cantos e tal, aquelas coisas ali, né? Depois de muitos anos é que eu vou entender que aquilo ali é muito perigoso. E há esses tipos de acontecimento assim, mas que acontece que não é vindo da parte do Senhor. O Senhor Deus permite, mas não é da parte dele, né? Aí o crente que ouviu aquilo não vigia, né? E aí nasce a soberba no coração do crente, né? E acaba envenenando o crente e até matando, né, irmãos? Então, ele faz lembrar de Abraão, né? Sai da tua parentela, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor ia ainda mostrar, né? Então, cada caso é cada caso. Não, irmãos, não tem como admirar, né, o nosso Deus, o Senhor Deus e seu eterno poder, né? Gente, é tremendo o nosso Deus. Ele trata com cada um individualmente. Nossa Deus, Deus é tremendo, irmãos. Ele conhece a estrutura de cada um individualmente, o coração, o pensamento por pensamento. Ele conhece, né, tanto o passado como o presente, o futuro, e tudo ele sabe, cada fração de segundo em tempo real. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe daquilo que nós somos e não somos capazes de suportar, né? Então, se nós cremos no que diz as Escrituras, em Deus, o Todo-Poderoso, nós nele confiamos inteiramente, deleitamos nele, né? Nos jogamos nele, mergulhamos nele completamente, né? Então, é uma das necessidades, né? É uma das causas que devemos, né, procurar, esforçar, dedicar em conhecer a Deus, né? Que tem duas coisas, né? Conhecimento de Deus e conhecimento sobre Deus. Conhecer a Deus e ter conhecimento sobre Deus, né? Uma coisa é uma e a outra é outra. E bem diferente, né? Mas bom, então graças a Deus por tudo, né? Então, quando nós estamos esperando, a dado momento que cansa o coração, né? Esperar com paciência não é fácil. Então lá no Salmo 40, o salmista Davi testemunhou, esperei com paciência no Senhor. Eu creio, é claro, né, irmão? Ali está claro que o testemunho do salmista foi depois que o Senhor socorreu, né? Não foi antes e nem no período da tribulação que ele passou, né? Então ele conta, depois que ele foi socorrido, é que ele conta. E no verso 2 do Salmo 40, que eu julgo, segundo a minha observação, que poucos falam e poucos lêem,
né? Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu a voz da minha súplica. Aí, verso 2, ele descreve o estado que ele estava, que ele se encontrava e que ele esperou com paciência no Senhor, né? Ele tirou-me de um charco de lodo horrível, né? E firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. E firmou os meus pés. Eita glória, né? Então, o salmista necessitava de firmeza, necessitava dos pés ser restaurados, tornozelos, né? Talvez ele levou um baita de um tropeção, né? E que necessitava de ter os pés restaurados, né? Então o Senhor colocou os seus pés sobre a rocha e firmou os seus passos, né? Ensinou ele a caminhar, firmou os pés dele, restaurou os pés dele. Talvez seja oriundo de um tropeção, né? Considerando que o salmista estava num charco, né? Podemos crer que estava atolado até o queixo, até o pescoço lá em cima. Foi afundando, e num charco de lodo horrível, irmãos. E não é outra coisa a não ser o pecado, né? Não sei se tem a ver com aquele período ali de Betseba. Mas bom, não quero entrar em detalhes sobre isso. Isso criar especulação. Então aquele charco de lodo horrível ali não é outra coisa a não ser o pecado, né? Então é possível crer que ali, não sabemos como, se ele tropeçou, que é muito provável, né? Mas no meio com que ele foi parar lá no charco horrível de lodo não interessa, né? Se alguém empurrou ele, se alguém armou laço para ele, não interessa, né? Ele caiu lá, ele estava lá e foi atolado até o pescoço. Não tinha nem como, nem aonde firmar os pés. Imagina, irmãos, que angústia, que sofrimento, né? Olhar assim por os horizontes, leste, oeste, norte, sul, nos 4 sentidos assim, e não ver nenhuma probabilidade humana de ser socorrido. Nossa, lama, lodo, charco de lodo, não tem navio, não tem barco. Quem iria lá? Qual homem, que humano iria lá? Ninguém, né? Então não sabemos como, mas ali caiu lá, foi parar lá. E ali, se aconteceu, irmão, uma coisa que eu gosto de frisar, irmão. Irmãos, seja bem ou mal, que nos causa dores, tristeza, ou que nos causa gozo e alegria, se aconteceu, irmão, e se está acontecendo, é do conhecimento e da permissão do Senhor Deus, né? E tudo aquilo que o Senhor Deus nos permite, irmãos, crendo ou não crendo nós, tem propósitos, né? Propósito. E me atrevo a dizer que o primeiro propósito é para que o nome do Senhor seja glorificado. E segundo, é para o nosso próprio bem, né? Então o que acontece? E ali, é possível crer claramente que o Senhor, uma das causas que o Senhor Deus permitiu o salmista Davi cair nesse charco de lodo horrível e ficar atolado até o pescoço, foi para ele aprender a paciência, né? Como diz lá no Apocalipse, séculos e milênios depois, o Senhor Jesus, depois de morto e ressuscitado, né? No Apocalipse ele disse, na paciência possuí as vossas almas, né? Então, e devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. É um paradoxo, né? Uma loucura gloriosa, maravilhosa. Correr com paciência. E a paciência, irmãos, ela não cai do céu sobre nós, né? A forma da paciência é a tribulação. Por isso que nós temos que esforçar para ser pacientes na tribulação, né? Porque a tribulação, ela produz a paciência, né? Se perseverarmos, né? Se o crente começar a murmurar, né? Aí o trem complica. Então, amados irmãos, as tribulações, elas não são mais necessárias do que nós pensamos, né? Porque as tribulações produzem a paciência e nós necessitamos de paciência, pois na paciência nós possuímos as nossas almas. Sem paciência nós não chegaremos, né, à reta final. Né? E sabemos pelas escrituras que é quem, né? É aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E para perseverar até o fim, exige paciência, existe essa virtude maravilhosa chamada paciência, que não tem como transmitir, né? Como o caráter. O caráter não se ensina, se transmite, né? É só que paciência não é um caráter, é uma virtude, né? E é um assunto meio complicado, sei lá, né? Caráter é um conjunto que forma a nossa personalidade e sobre o caráter, os caráter é a base das virtudes, né? Se não tiver um caráter firme, a virtude vai ficar assim balanceando e vai cair, não vai manifestar. Mas, irmão, a paciência é uma virtude. Uma vez um psiquiatra me perguntou sobre esse assunto, aí depois me perguntou de que eu quis. Mas, bom, aí o que acontece? Também nem lembro por que ele me perguntou isso. Ah, sei lá, isso é que eu falei lá. Às vezes eu falo coisa que nem sei, igual agora eu tô falando, nem sei. Mas, bom, aí voltando ao assunto, né?
É muito fácil, né? O verso 1º do Salmo 40 lê: Ah, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim seus ouvidos e ouviu a voz da minha súplica. Primeiro o salmista esperou com paciência. Ele confessa: esperei com paciência no Senhor, né? Vírgula. E Ele ouviu a voz da minha súplica. E há momentos, irmão, é possível crer baseado na experiência, né? Nós temos um menino, uma criança dentro de nós. E relativamente essa criança é birrenta, mimada, né? Lamenta de tudo, reclama de tudo, né? Então, aí o Senhor Deus nos permite cair em situação complicada. Aí a gente pensa que Ele nos abandonou, que Ele não nos ama, né? Nossa, rosa ficou bonita. Rosa, cor de rosa. Aí, então isso acontece com a gente. E o Senhor Deus, ele é longânimo. Um dos caráteres dele é que Ele é longânimo. Ele é paciente, né? Aí Ele espera aquele crente ali, que a criança que está dentro dele se manifesta, a birra. Aí o pai fica assim só olhando, só olhando. Aí dependendo do crente, ele vai balançar para lá, vai espernear, vai tentar nadar, né? Vai tentar se auto-salvar, e vai tentando, e vai tentando. E o pai olhando para você: é isso mesmo que eu quero que você tente. Vai tentando isso. Você que você acha que pode alguma coisa, eu quero te mostrar, fazer você ver que você não pode nada de si mesmo, que você depende da minha graça, que é Cristo Jesus. Aí o crente vai tentando, né? Se for na vida financeira, ele tenta com cheque pré-datado, ele tenta com empréstimo, ele vai para o agiota, ele vai para o banco, ele vai para os irmãos dele, né? E vai tentando. Se for questão de saúde, tenta no médico, tenta em outro, faz um exame, faz outro, e vai no hospital, vai em outro, né? Procura um especialista, paga a consulta, faz um plano de saúde, e o pai só olhando aquilo, só deixando ir, só deixando. Se for na vida matrimonial, né? Aí em vez de consultar as escrituras e colocar tudo nos pés do Senhor em oração e suplicar ao Senhor Deus graça, para esperar com paciência, ou examinar a si mesmo, se lá no começo da decisão, no começo, no início da caminhada, né? Ele não precipitou na decisão, ele não ignorou os sinais, as advertências dadas por Senhor, né? Aí o que ele faz? Aí ele vai, recorre ao sogro, a sogra, não é que não tem que recorrer, né? Sei lá, cada um é cada um. Aí ele vai ficar perturbando a sogra, vai ficar perturbando o sogro, vai ficar perturbando o pastor, vai ficar falando na cabeça de todo mundo: essa mulher não vale nada, essa mulher é uma tribulação. Enquanto isso ele está condenando a ele mesmo, né? Sem perceber. Existe esse tipo de mulher, esse tipo de homem, né? Eu acho que ontem mesmo nós estávamos falando, eu escutei alguém falando sobre isso, né? Comentamos sobre isso. Então o que acontece? Aí o Senhor Deus permite, irmão. Irmão, e o período da vaca seca, os 7 anos de seca, os 7 anos das vacas magras, irmão, é um tempo, parece que não tem fim, irmãos. Irmãos, parece que não tem fim, né? E o crente tenta dali, dá abraçada daqui, e vai tentando. E assim, irmãos, eu creio que aconteceu com o salmista Davi, né? Aí foi tentando, irmão, considerando o nosso instinto, instinto homem, né? O humano é uma coisa, nem todos são seres humanos, né? O nosso instinto, o instinto do homem, né? Tanto do homem ou mulher. Mas bom, então devido ao nosso instinto, a primeira coisa, irmãos, é a gente tentar nos salvar. A gente, por nós não saber os limites, pois os limites só pertencem a Deus, aí nós ultrapassamos os limites, né? E por não saber quando deve ser colocado na mão de Deus, em oração, e quando devemos tentar nos esforçar, fazer a nossa parte, né? Então o que acontece? Aí a nossa natureza nos tenta e a gente cai nessa tentação de tentar nos salvar. E é necessário passar por essa experiência, é necessário. Então, e creio que essa experiência do Salmo, que o salmista no Salmo 40, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4 em diante, foi, irmãos, vendo o resultado ali, depois, resultado dessa experiência, irmãos. Irmãos, não tem palavras para descrever o quanto valeu a pena, né? O salmista ter passado por aquela experiência agonizante, dolorosa, triste, né? De cair num charco horrível de lodo, de pecado, ali é o pecado, né? E não tem quem socorrer a ele. Aí então é possível crer que ele sacudiu para lá, tentou, e quanto mais tentava ia afundando, né? Aí quando chegou numa determinada altura, né? Talvez ele via que ia engolir lama, ia ser sufocado pela lama, e ele também cansou, e aí ele se rendeu ao Senhor, ao Deus que tudo pode. Ele enxergou que somente o Deus, o Eterno Todo-Poderoso, é que o poderia salvar. Aí ele esperou com paciência. Aí ele passou a esperar com paciência. Aí ele adquiriu a convicção, a certeza de fé de que somente o Senhor é quem poderia o socorrer, salvar ele. Aí ele se aquietou, né? Então é esse momento, irmãos, que a gente entende claramente: ai de mim se o Senhor não me socorrer, ai de mim se ele não vier ao meu encontro e me socorrer, ai de mim, né? E ali
o, o crente descansa. Imagina, descansar em meio à tribulação profunda, tremenda. Esperar ali com paciência, quietinho. Tá demorando, mas vou esperar. Tá demorando, mas vou esperar. Porque não existe nem pai, nem mãe, nem tio, nem irmão, nem banco, nem ninguém que pode vir aqui me socorrer. Então eu entendi que é somente o Senhor. Então nele eu vou esperar. Aí então, né, depois que ele adquirir essa convicção, esse entendimento de que o Senhor queria que ele, primeiramente, ele entendesse, aí então ele se rendeu ao Deus dos céus e passou a esperar com paciência, né? E esperou. Aí o Senhor, quando ele aquietou o facho, é possível crer que o Senhor, lá dos altos céus, se inclinou assim, ó, se curvou e inclinou os ouvidos dele e deve ter perguntado a ele: o que queres que eu te faça? E a gente tem que ficar muito atento, irmãos. A gente orando ao Senhor e orando, a gente tem que ficar atento à resposta, porque não sabemos a que dia, que hora que a resposta que o Senhor vem a nós, né? Então, o que queres que eu te faça? Né? Então, aí o salmista suplicou e o Eterno ouviu a voz da sua súplica. Ele suplicou ao Senhor. E aí no verso 2 e 3 em diante, o salmista testemunha. Oh, gente, que testemunho maravilhoso, gente. Nosso Deus do céu. Me tirou de um charco horrível de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, que essa rocha não é outra a não ser Cristo Jesus, né? Firmou os meus pés, né? Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Além de ter colocado ele sobre uma rocha, os seus pés sobre a rocha, e firmou os passos dele, né? Que por certo dá a entender que foi proveniente de uma queda, iniciada de um tropeção, né? Ter olhado na direção que não devia, de estar, né, desatento, tropeçou, torceu o tornozelo e bumba lá na lama, no lamaçal do pecado, né? Então o Senhor salvou ele, socorreu ele, fez aquilo que somente ele poderia fazer, que nenhum homem poderia fazer. O Senhor fez, salvou ele, tirou ele lá de dentro daquele charco horrível de lodo, colocou os pés dele sobre uma rocha, oh glórias a Deus, sobre a rocha que é Cristo Jesus, firmou os meus passos, né, e colocou um novo cântico na minha boca. Irmãos, e esse cântico é interessante, e muitos ouvirão e temerão ao Senhor, né? Não é essa cantarola de hoje, nos nossos dias, não, né? A gente canta, só provoca emoção, né? E o salmista disse: muitos o ouvirão e o temerão, né? Então, colocou um novo cântico, irmãos, é um novo cântico, um cântico nunca cantado, um cântico vindo dos céus, a parte de Deus, né? Então, amados irmãos, né, não há palavras para descrever o quanto é lucrativo esperar com paciência no Senhor, né? Então, no momento de tribulação, de aflição, que nos causa agitações, que perturba a nossa alma, que agita o nosso interior, nós devemos lembrar de suplicar ao Senhor a sua bendita graça, que de nós mesmos nós não somos capazes de esperar com paciência nele, porque nós não sabemos o tempo, nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá a nós para nos socorrer. Nós não sabemos. Então, por não sabermos, devemos temer ao Senhor por não sabermos o dia e a hora, o tempo determinado por Ele, pois para todo o propósito há um tempo determinado por Deus. Então o que acontece? E nisso devemos reconhecer que necessitamos da bendita graça de Deus para prosseguirmos esperando com paciência no Senhor, né? Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele que perseverar até o fim, né? E de nós mesmos, irmãos, nós não somos capazes. Aí, irmãos, para o próprio bem do crente, para o nosso próprio bem, para nos despertar, como sinais para nós de despertamento, chamando a nossa atenção, o Senhor Deus que enriquece e empobrece, o Senhor Deus que está no domínio de todas as coisas, Ele nos permite perder, irmãos, ter percas, e essas percas que Ele permite, irmãos, é para chamando a nossa atenção, é como se fosse que estivesse gritando conosco, mas aí a gente não entende, por insensatez, né? Por falta de conhecimento do Senhor e da sua palavra, a gente ignoramos. Aí o Senhor permite uma perca, permite duas, né? Permite três, e aí vai permitindo, irmão. Tem coração endurecido, cego de entendimento, irmão, que ele vai perdendo tudo, perde o casamento, perde o emprego, perde a saúde, né? Perde a casa, perde o carro, e vai perdendo, ele não se toca, que é sinais para ele que o Senhor está permitindo aquilo para o próprio bem dele, né? Então, amados irmãos,
Sem a graça de Deus é impossível, irmãos. Sem a graça de Deus é impossível. De nós mesmos, nada nós podemos, irmãos. Nada nós podemos fazer que agrade a Deus, né? E é necessário esperar com paciência do Senhor. Se nós não esperarmos com paciência no Senhor, nós vamos perder a bênção, nós não vamos ser aprovados, né? Então, e assim, graças a Deus por tudo, graças a Deus. Então, chega em casa.